Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e dessa vez uma aula de geografia. E hoje nós vamos usar para a gravação dessa aula a apostila digital do Etapa. Essa aula é a classificação climática do Brasil. Então, como nós vamos analisar aí os climogramas, o mapa, então acho que seria interessante a gente usar a apostila, que fica uma coisa bem mais prática, beleza? Então vamos lá, aqui consta uma introdução importante que diz, as condições climáticas de cada lugar estão relacionadas primordialmente com a ação dos diferentes sistemas de ar. Então, na aula passada, a gente viu a respeito das massas de ar que atuam no Brasil no inverno e no verão, Então, são elas que vão trazer principalmente as mudanças de mais impacto do nosso dia a dia. Então, aqui nós, início de outubro de 2020, estamos passando por dias muito quentes. Por conta do quê? Por conta da ação de uma massa de ar tropical, continental, que traz calor e secura, Então, isso às vezes associa-se com um sistema de alta pressão que se instala sobre a nossa região, que forma como se fosse uma espécie de redoma, que impede que nuvens carregadas de umidade possam chegar para a gente, certo? Então, nós vimos na aula passada a atuação dessas massas de ar, quando elas atuam, aquela coisa toda. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de clima no Brasil. E para isso a gente vai analisar os climogramas, ok? Então veja um mapa dos domínios ou tipos de clima no Brasil. Então, aqui na região norte o clima é equatorial, o clima tropical típico que vai desde a região norte, passando pelo centro-oeste e o nordeste, O tropical semiárido, então faltou aqui o tropical, eles colocam semiárido, mas é um clima tropical, é uma variação do clima tropical. Então, o clima tropical ele representa uma categoria. Aí o tropical típico, o tropical de altitude, o subtropical, o tropical semiárido, o tropical úmido, eles vão representar subcategorias de clima, certo? Nós estamos aqui nessa manchinha marrom, tropical de altitude. Significa, conforme nós aprendemos em aulas passadas, que a altitude ela vai amenizar um pouco os efeitos da latitude. Então percebam que todos os tipos climáticos no Brasil, eles são determinados pela latitude. Equatorial, tropical, subtropical, certo? Então é aquilo que a gente está insistindo com vocês há tempos, A latitude é o principal fator climático. Outros fatores podem minimizar os efeitos da latitude, como no caso a altitude do nosso clima, a maritimidade e massas de ar aqui no tropical úmido, ou no caso do semiárido, é uma situação que é explicada porque essa região da Caatinga ela está numa depressão entre duas áreas mais altas. Então, uma teoria explica que essa situação de aridez se dá por conta de que as nuvens não conseguem transpor quase sempre esses obstáculos em forma de relevo para poder chover dentro dessa área de depressão, certo? Então vamos lá trabalhar com alguns climogramas. Começamos com o clima equatorial, que vai ter sempre temperatura elevada,
As médias térmicas vão sempre estar entre 24 e 28, chuvas na maior parte do ano. Não, e isso a gente sabe que é uma meia verdade, né, gente? Por quê? Porque a gente percebeu aí, né, umas semanas atrás, que em partes da Amazônia já não chove mais tanto como chovia antes, também, ok? Então existe aí em partes da Amazônia, né, períodos de maior aridez. Então tanto que você tem, né, mais focos de incêndio. Se existisse tanta chuva assim, né, não haveria, né, os focos de incêndio que nós estamos vendo nos últimos anos. Então veja o climograma de UAUPs, né, Amazonas. Como nós lemos um climograma? Na coluna de cá, os milímetros, a chuva, a precipitação, os meses do ano, a temperatura, e a linha vermelha mostra a oscilação, né, da temperatura, da média da temperatura, ok? Então sempre nós identificamos dentro dos climogramas a amplitude térmica. O que representa a amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então pode ser uma alta amplitude térmica, pode ser uma baixa amplitude térmica e uma média amplitude térmica, né? No caso de UAUPs, é uma baixa amplitude térmica. Percebam que quase não há variação de temperatura ao longo do ano. Chove o ano todo, mas principalmente, né, no verão, entre o verão e a primavera, tá ok? O inverno, o início, não, o outono, perdão, né? Só precisamos saber qual seria a latitude de UAUPs, porque às vezes, como vocês sabem, parte do nosso território ele está no hemisfério norte, então pode haver alguma alteraçãozinha da dinâmica climática, certo? Tempinho para água. O clima tropical típico, né? É o tropical tradicional. Temperaturas elevadas, médias térmicas entre 22 e 24. Nós vamos ter uma estação quente e chuvosa e uma estação com uma temperatura um pouco mais amena, com estiagem, com seca, certo? Então aqui são duas estações bem assim evidentes, né? Uma quente e chuvosa, né, que vai acontecer na primavera e no verão, e outra, né, outono e inverno, mais seca. Então o climograma que nós temos é de Lusiânia, Goiás. Então percebam, ó, junho, julho, agosto e setembro sequinhos, né, com pouquíssima chuva, ok? Enquanto que um verão e uma primavera mais chuvosos, né? Chegando aí a alguns meses com 300 milímetros. A temperatura oscilando de 22 graus, né, para 18 graus. Aqui já que seria uma média amplitude térmica, ok? Então, no clima tropical típico. O tropical de altitude, as médias vão ser um pouco menores. Por quê? Por conta da altitude, certo? Então a altitude vai minimizar um pouco o efeito da latitude, tá certo? Então nós vamos ter uma pequena queda da média da temperatura. Mas a dinâmica climática do resto, ela se parece muito com o tropical típico, né? Nós vamos ter uma estação de verão e primavera mais úmida e de outono e inverno mais seca. Seria o nosso tipo climático, tá certo? Então aqui nessa apostila não vai trazer nenhum climograma. Ah não, sim, tem sim, ó. São Lourenço, Minas Gerais.
Então veja, né? As chuvas acontecendo no verão, tem o inverno bastante seco e a média de temperatura, ó, saindo de 22 para 14 graus. Então você tem uma amplitude térmica um pouco maior, certo? Então veja como a temperatura, né, muda, ela tem uma queda razoável, né, aqui na média, ok? O subtropical, que é o da nossa região sul, principalmente da nossa região sul. Quanto mais para o sul, mais mesotérmico vai ser o clima, ok? Então, por conta de latitudes médias, você vai ter médias térmicas mais baixas, certo? E você vai ter amplitude térmica maior também. Então, a região sul do Brasil é a região em que as estações vão ser mais bem definidas, onde você vai ter verões quentes, invernos rigorosos, alguns lugares mais altos, até possibilidade de geada e neve. Então, tem a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, que você pode ter, em dadas situações, com a chegada de uma massa de ar polar, até a possibilidade de neve, como Gramado, né, que é uma cidade bastante visitada, e que pode, com as chegadas de massa de ar frio, até gerar aí uma geada ou até neve. O climograma que representa a região sul, que é a região subtropical, mostra São Gabriel, que fica no Rio Grande. Então perceba, né, que aqui é um equilíbrio de chuvas. Chove o ano todo em São Gabriel, certo? E olha a amplitude térmica, sai de 24 para 14. Então aqui nós temos uma grande amplitude térmica, certo? Então as estações aqui, elas são bem mais definidas do que no resto do Brasil. Isso nós aprendemos já naquela aula sobre os grandes climas do globo, né? Os tipos climáticos em que as 4 estações são mais bem definidas, né, são os oriundos das latitudes médias, ok? Passando para o próximo, né, que seria o tropical úmido litorâneo, que é o dessa faixa litorânea que pega desde o sul até o nordeste. Então é um clima bastante quente, né, de média térmica elevada. Nós vamos ter chuva também o ano todo em determinados lugares. Por quê? Por conta do encontro de massas de ar conflitantes, uma quente e úmida e uma fria, certo? Então aqui nós vamos ter chuvas também constantes. Vamos tentar aqui achar aqui Maceió. Veja que em Maceió as chuvas no inverno, Maceió seria, né, o litoral de Alagoas. Vejam aqui que as chuvas acontecem até mais no inverno, né? Maio, junho, entre o fim do outono e, né, durante todo o período de inverno. Então é isso, né? Como nós explicamos na aula passada, no inverno, no final do outono e o começo do inverno, até o inverno, a massa de ar polar ela consegue atuar, porque nós estamos numa posição mais longe, distante do Sol. Então ela consegue reunir forças para chegar até no nordeste do Brasil. E lá ela vai encontrar com uma massa de ar quente e úmida. Então vai gerar chuvas frontais. Por isso que nós temos mais chuva no inverno do que, né, propriamente dito em outras épocas do ano, tá certo? Uma média amplitude térmica, né, podendo chegar aí a 28 no verão e a 22, né, no inverno. Então a própria chuva ela vai trazer um clima mais ameno, né? Assim, essa massa de ar frio ela consegue deixar o clima um pouquinho mais
frio, apesar de ser uma área de baixíssima, né, latitude. Ok? Passemos para o próximo, que seria, né, falamos de todos, faltou o semiárido, né? Não falamos do semiárido. O semiárido seria aquele tropical semiárido, temperaturas elevadíssimas. A amplitude térmica ela vai se dar muito ao longo do dia, né? Em alguns lugares do sertão nordestino vai chegar até fazer frio de noite, de madrugada. Então, por conta de ter essa peculiaridade aí de lugar semiárido, certo? Então, chuvas vão ser escassas, não vai ser um deserto porque vai chover mais de 350 milímetros no ano. Então, e as chuvas, vamos analisar aqui o climograma, para a gente perceber quando que essas chuvas elas acontecem. Veja, as chuvas vão acontecer entre o final do verão e o início do outono, né? Percebam que aqui entre o verão e o começo do outono que vai ter um pouco mais de chuva. Do resto, ó, nós vamos ter, né, tempo seco e firme durante boa parte do ano. A temperatura, né, na média vai ter uma baixa amplitude térmica, perdão, certo? Ela varia entre 24 e 27 graus, né? Uma umidade do ar bastante baixa, ok? Então, como tarefa aí vocês vão ver, né? Na aula 46 vai pedir para vocês fazerem a análise desses climogramas, falar das características, falar do clima, falar da área, tá certo? Então, é um tipo de exercício de conteúdo que a gente aprende fazendo bastante exercício. Beleza, galera? Então seria isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abração e até a próxima.